galera do É da Luta, estamos aqui em mais um episódio do É da Luta. Todo episódio é especial, mas cara, esse é diferenciado. Assim, fiquei sabendo na semana passada que iria rolar e confesso, Juan, confesso, Helder, que eu vibrei. Eu vibro com todo mundo que vem aqui e sempre vejo como uma grande oportunidade. Sou muito grato a todo mundo que vem. Nesse processo não tem ninguém nem mais importante, nem menos importante, mas às vezes em razão da distância que o professor Helder está, a correria, quando vem o tempo é muito curto para ver a família, ver os amigos. Eu vinha almejando isso há muito tempo. O Juan é um cara que, para mim, assim, é como um irmão mais velho, é um cara que eu aprendi a ter uma ligação muito forte. Obrigado. Então, assim, lisonjeado demais de estar aqui com o Juan Mariano, o índio da Bahia, o cara que me ensinou a botar a mão no canto certo, o cara que foi importante em todas as minhas lutas de vale tudo, especialmente a última. Eu estava falando há bem pouco aqui no material que a gente mandou para o Instagram. Helder, eu tenho uma fraterna ligação com o seu irmão, estava falando um pouco da índole dele, que era uma época muito jovial da gente ainda, mas Gonguele já tem uma maturidade, assim, tipo assim, era como se tivesse amadurecido mais cedo que a gente. Certamente a música e a musicalidade ajudou nesse processo dele de resiliência, de uma índole boa, uma energia boa. Sim. A gente ainda era um pouquinho mais acelerado, não tinha esse processo. Então, e o trabalho que você fez e faz, fez dentro do Brasil, fez fora do Brasil como atleta, faz hoje como um grande fomentador do jiu-jitsu, um grande transformador de vida e de pessoas, de seres humanos, capacitando pessoas, dando oportunidade, mudando a vida das pessoas. Então, para mim é um prazer imenso. Estou aqui simplesmente com o Juan Mariano, pentacampeão brasileiro de boxe, um cara que eu já vi ele botar a mão, meu irmão, não é brinquedo não. Estou com Helder Medeiros, campeão mundial, campeão da vida dentro e fora do tatame, de uma história de vida fantástica que não bastasse ser várias vezes campeão mundial, vários títulos, depois ele enfrentou a si mesmo, indo para outro país, uma cultura muito diferente da latino-americana. E essa história quem vai contar são eles, não sou eu. Sejam bem-vindos, dê uma boa noite pro pessoal do É da Luta e vamos embora bater esse papo, irmão. Então, boa noite, pessoal. Queria agradecer aqui a oportunidade do mestre aqui de estar nesse grande trabalho que vem sendo desenvolvido, que é da luta, que eu acompanho. Faço das suas palavras as minhas, é um grande prazer estar aqui. A gente tem uma ligação, isso vai ser conversado aqui, a gente vai bater esse papo, até porque eu comecei a treinar e qual é a ligação que meu irmão tem com isso, que foi meu primeiro herói, enfim, e que teve um papel crucial nessa escolha que eu fiz, dessa jornada do jiu-jitsu. É muito especial para mim estar aqui com Judivan Mariano, porque por várias razões, principalmente uma delas é minha formação como homem também, minha formação de caráter dentro do esporte, né? E a gente falar de outras pessoas que têm extrema importância no Jiu-Jitsu da Paraíba e de forma mais íntima, né? De forma mais próxima, como o mestre Boca, que é meu mestre, enfim, e é um grande ídolo aqui do Jiu-Jitsu da Paraíba também. Nossa. E aí depois essa caminhada para o sul, essa volta, essas transições, transformações de outras etapas que vieram através do Jiu-Jitsu, que eu tive, enfim, muita sorte de ser bem sucedido, independente das dificuldades e das dúvidas que eu tive dentro desse caminho. Então, estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que vai ser um papo muito com certeza, muito legal. Vamos embora. Juanzão. Boa noite, É da Luta. Rapaz, vocês falaram tudo que eu pensei em falar, vocês anteciparam, velho. Eu vou fazer o quê? Só agradecer o espaço e a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Para esclarecer algumas dúvidas que há entre um ou outro. E no mais tudo aqui. Vamos embora. Eu tenho que começar. A gente já teve uma degustação aqui no off, porra, muita coisa interessante. Eu costumo dizer que em todo podcast eu chego menor e saio maior com os aprendizados, mas esse hoje vai ser de muita valia, de muitos aprendizados mesmo. Já tive uma degustação que vocês vão ter também. Mas eu tenho que começar com uma pergunta que é quase um chavão, porque
E não obstante eu conhecer a história de vocês, tem muita gente da comunidade que não conhece ainda, então é importante a gente dividir com eles. Como é que despertou o interesse de vocês para a luta? Qual foi o gatilho? Como é que começou essa trajetória? Professor? Assim, na realidade, eu era uma criança com 12 anos. Aos 12 anos, um homem até 25 anos, ele não tem muita certeza de muita coisa, não, cara. O atleta, ele não... Ok? O atleta eu comecei aos 12, e assim, até meus 25 anos, eu era simplesmente, você vai fazer isso, você não tem a capacidade de dizer assim, eu quero isso. Não. Eu comecei a treinar boxe porque meu sonho era futebol, e num desses dias que fui treinar, machuquei o joelho, e um colega me conduziu na academia de boxe num ambiente extremamente desfavorável, que eu fiquei de retornar num outro horário, e aí passei a me interessar por quê? Porque eu gostava da luta na realidade, você tá entendendo? Mas até os 25 anos eu simplesmente fui só no instinto. O instinto e a disposição, aí quando você começa a entender e amadurecer, você começa a enxergar a luta de forma diferente. Mas eu fui treinado e preparado só para competir. Assim, você não que eu criei isso, que eu fiz. Não, o atleta ele pensa pouco. A realidade é essa. Quando você começa a enxergar a luta, você vira técnico, vira treinador. A realidade, se você pegar um atleta de alto rendimento, hoje tem algumas figuras que conseguem, pela a facilidade que existe hoje, ele começar a ter ideias, extra treinamento, extra concentração, enxergar de forma diferente. Mas na minha época, você portava para treinar e treinava para lutar. Você entendeu? E o tempo faz fazendo com que você amadureça e passa a ter ideias em cima do que você faz. Você só amadurece competindo depois dos 25 anos para frente. Na minha cabeça, mudou as coisas e eu acho que hoje um atleta com 20 anos, ele já enxerga diferente, se comporta diferente da minha época, entendeu? Entendi. Faz sentido. Na verdade, a gente volta para a história da ligação que a gente tem, né, professor? Assim, a gente vinha conversando, direto ou indiretamente, o meu início no jiu-jitsu você é responsável por isso, porque como a história eu acho que quase todos aqueles que começaram jiu-jitsu ali nos anos 90, aconteceu um fato que foi marcante, que meu irmão começou a treinar em 97 e o irmão mais velho na minha opinião, ele é o teu segundo herói, digamos assim. Tem o pai, meu irmão mais velho, e eu sempre tentei ser como meu irmão, assim. E ele começou a treinar e ele voltou para casa e ele começou vem cá, eu quero te mostrar um negócio aqui. Na época era Helder, não era Bob, né? Ele dizia, vem cá, eu quero te mostrar umas coisas aqui que eu tô aprendendo. E ele começou a me dominar de uma forma que eu falei, meu irmão, isso aqui é diferente, né? E vinha então a descobrir que aquilo era o jiu-jitsu, né? Eu tive uma dificuldade muito grande de começar, porque foi numa época bem difícil, ali os anos 90 era muito marginalizado, então minha família não queria que eu fizesse aquilo ali, Guegué já era um pouco mais revoltado, e ele já meio que enfim, começou a fazer de toda forma, e ele começou a treinar com o senhor, né? E enfim, ele voltou e começou a me mostrar, e eu fiquei pedindo a minha família para treinar durante um ano inteiro. Ele começou em 97, eu comecei em 98, e aí eu prometi à minha família que eu nunca me envolveria numa briga de rua se eles permitissem, eu fiz essa promessa ao meu pai, se eles me permitissem treinar. E, enfim, foi aí tem a academia do mestre Boca, nos bancários, e era mais próximo, porque ele treinava no Cristo, e eu, como era muito novo, eu não tinha condições de ir para lá, e aí me matriculei, enfim. E aí quando você entra naquele grupo ali, que um monte de adolescente, fazendo o senso de comunidade, o senso de afirmação ali, foi uma paixão à primeira vista ali.
Enfim, e eu acho que o início, fazem muitos anos, foi em 98, mas eu acho que essa foi o principal gatilho para começar, né? E, enfim, aí Guegué, engraçado, a gente estava falando sobre essa história, né? Sobre que Guegué, o que me fascinou muito no jiu-jitsu antes de eu treinar era esse senso de irmandade, né? Eu acho que foi o ponto que mais me pegou assim. E naquela época eram mais comuns essas festas e tinham aquelas confusões, aquelas brigas. E eu me lembro meu irmão voltando com essa história de que um grupo ali, estava ele e um amigo dele com as namoradas dos músicos, ele era músico, foi acompanhar, e esse grupo maior começou a meio que tirar onda com as meninas e foi encurralando, e aí Guegué disse que não tinha, eu me lembro ele falando sobre isso, não tinha mais muito para onde ir, e aí ele chegou às vias de fato e ele conseguiu, ele e o amigo dele, ali, usando a arte que ele aprendeu ali, conseguiu dominar os caras e tal, mas aí os caras ficaram meio que de malícia ali, né? E ele disse que encontrou o senhor lá e disse, professor, aconteceu isso, isso e isso, meio que explicando como aluno, né? Se explicando como aluno ali, e ele disse assim, que você disse a ele, que eu nunca esqueci, você pegou no braço dele e falou assim, aqui, dentro desse lugar aqui, ninguém encosta em vocês. Eu não lembrava disso. E aí tava a turma toda, né? Tava o senhor, tava o mestre Mário Sucata, o mestre Carlão, tava o pessoal que realmente a criançada representava o jiu-jitsu, né, na Paraíba, numa época onde isso é válido a gente falar, na época que a única finalidade era a representação da arte, né? Vocês precisavam provar que o que a gente fazia, porque isso foi feito em vários... O jiu-jitsu foi saindo do Rio de Janeiro, aquela história se replicou em vários lugares, né? Perfeito. E aqui vocês foram o grupo que fizeram o jiu-jitsu ser o que ele é aqui, através enfim, a gente vai falar sobre isso, através do mestre Luiz Barbosa, através do mestre Mário Sucata, e que é muito importante a gente honrar as pessoas que fizeram isso aqui, que hoje é o meu ganha-pão. Eu não teria feito isso se vocês não tivessem representado. Enfim, essa história foi uma história que me marcou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não lembrava... eu não lembrava dessa história, porque se eu lembrasse eu ia cobrar a fatura. Aí eu vou explicar por quê. Uma vez, eu não sei se era a Micaroa, e a gente tudo lá em 2008, quando eu vi um trio com o Bel. Meu irmão, o Guegué tava lá tocando percussão, sem camisa, meu, todo malhado, a mulherada doida. Se eu soubesse, eu ia cobrar. Você fala que eu sou tua prima aí, bicho, vai explicar alguma mulher sair pra mim. Eu já tava estourado lá fazendo sucesso. E tocava muito, meu. Ele veio passando no trio, porra. E aqui, e a sorte dele foi não ter desistido do jiu-jitsu, porque eu tentei trazer ele pro boxe. Você era um assediador convicto. Você ficava no meu ouvido, vamos lutar boxe profissional. Só que ele falava, vamos lutar boxe profissional, eu já boto tudo pra começar na Bahia. O negócio dele era esse. Eu tentei. Mas não deu, não. Ele foi fiel ao jiu-jitsu, deu certo, graças a Deus. Você me encantava também, disse, vamos lutar boxe profissional, porque tava começando na Bahia. Eu falei, meu irmão, não, você vale tudo. Mas era um assediador. Cara, e aí teve esse. Eu me lembro que ele falou assim. Pô, eu tenho um irmão, ele tem muita energia e tal, não sei o que. Eu vi que ele tava meio apreensivo, todo mundo passa essa fase jovem. Eu falei, bota no jiu-jitsu, tu tá maluco, pô. Eu disse, meu irmão, vai acalmar o cara. E eu acho que esse processo de equilíbrio, eu acho que o jiu-jitsu também ele entregou, né? Não falando agora na fase madura, eu falo lá atrás. Sim, porque na verdade o jiu-jitsu é uma ferramenta fantástica, assim, que ela e é um produto muito fácil de se vender porque ele funciona. Sim. Né? Não é um engodo. O jiu-jitsu me tirou de todas as outras situações que eu poderia me envolver, eventualmente experimentar, ou grupos que eu poderia andar. Então minha vida se tornou aquilo ali, né? E eu não via naquela época a possibilidade daquilo ali ser o que se tornou, né? Mas assim, toda a minha energia, todo o meu tempo era voltado para aquilo ali, entendeu? Então eu acredito que foi isso, assim, eu me tirou de todas as outras, não só me tornou uma pessoa mais tranquila, né? Mas também me tirou de
preservou de eu estar fazendo Experiências naturais da idade. Experiências naturais da idade, exatamente. Me afastou do álcool, me afastou da droga, me afastou de tudo, né? Então, tipo, ele trouxe vários outros benefícios, muito além de eu ser um moleque hiperativo ali, enfim. Você já treinou pessoas de várias formas, enfim, de vários níveis sociais, perfis, enfim. Nós dávamos aula na associação do bairro do Bancários. Sindicato. Não, no bairro da associação. Sim, cara, eu estive lá com você. Na associação de moradores do bairro. Eu dava aula ali às 15 horas. Aí, bom, chegando às 15 horas, ninguém chegou ainda. Aí eu, sozinho, só a grade. Assim, devia pesar quantos quilos? 56. 57 quilos. Aí eu esperando o pessoal chegar e aquele cara no tatame sozinho. Um dia, 2 terceiros dias eu não aguentei nesse. E aí? O pessoal demora a chegar, tá aqui, você quer treinar boxe? Olha, veja só, olha. Copitando almas. Não, assim, sozinho. Como é que o cara treina jiu-jitsu sozinho? Como eu não tinha nenhum domínio sobre a arte, eu conheço muito pouco com relação a jiu-jitsu, pra mim ele tava perdendo tempo ali. Hoje em dia é mais comum, né? Tipo, foi criado o drill, foi criado... Naquela época era um saco de bater no chão. E eu que assim, tinha visto muito pouco ou quase nada com relação a isso, achava isso, eu peguei esse menino aí com a disposição que ele tem, aí ele... não, olha, viu só, eu posso ir treinar lá e tal, mas meu foco é aqui. Então, vem pra cá, vamos mais carregar na praia, vamos fazer isso. Assim, foi importante para mim ver ele desenvolver a capacidade técnica que ele tinha de ouvir e executar. Porque assim, às vezes você vê, ouve, mas não consegue executar. Ele conseguia, o pedido ele conseguia, entendeu? Assim, e às vezes não consegue nem escutar. Que é um processo que eu só vim conseguir depois de muito tempo lutando no ringue. No começo eu não consegui escutar. Eu queria, mas não... Foi aí que eu falei a você. A adrenalina não permite. Um atleta com menos de 25 anos, ele se prepara fisicamente, tecnicamente, mas ele não consegue sair daquele ciclo, ele enxerga muito pouco. Você vê? Eu já enxerguei isso em Helder lá atrás. Eu queria que ele viesse comigo para lutar boxe. Que ele foi fiel ao jiu-jitsu e, graças a Deus, deu certo. Amém. Amém. E aí você veio para esse processo, você se identificou, se você permite um destaque, é importante para a comunidade da luta e para os pais que estão em casa, às vezes não... Ainda existe, por mais que o juiz tenha se desenvolvido, se disseminado no mundo inteiro, às vezes ainda existem alguns pais e até às vezes jovens que colocam o jiu-jitsu, o boxe e outras modalidades num local que não cabe de inacessível. Eu sou muito magrinho, será que eu teria condição de desenvolver essa atividade? Eu sou muito gordinho, eu sou muito... Então é importante que a comunidade entenda esse processo de transformação que o Helder experimentou no jiu-jitsu, que eu experimentei, que a gente experimenta no boxe, que os pais colocam os filhos para ter uma experiência. E uma coisa que ele falou que é muito forte para mim, e é importante que os pais que estão assistindo aí escutem também, é que o fato dele praticar um esporte, isso não é um mérito só do jiu-jitsu, é um mérito do boxe, do jiu-jitsu, do judô, do karatê, do taekwondo, desviou ele de várias experiências que naturalmente o jovem pode vir a ter com álcool, com briga e tal. Então é importante que a gente faça esse destaque aqui para os pais que estão aí assistindo, né? Sim, eu acredito que se a gente parar um pouco para entender o que está acontecendo no mundo, assim, a gente vai começar a perceber que essa ideia aí, ela tá cada vez mais existe, tá? Principalmente para quem não tem tanta informação relacionada ao que o esporte pode proporcionar, ao que a luta... Porque existe uma diferença, professor, entre esporte e arte marcial, né? Total. Né? E a principal é que a arte marcial... E isso tudo que a gente está conversando aqui foram coisas que eu fui entendendo depois de muito tempo. A arte marcial é vida e morte. Tá? Então, quando a gente está praticando um golpe, que ele pode levar aquela pessoa ali a óbito, além da lesão, além da lesão, a lesão mas assim, o comum, extremo. Não é a mesma coisa da gente estar praticando uma falta, ou quando a gente vem para uma batida de falta, uma batida de pênalti. Aqui,
não existe regra. A partir do momento que volta, por isso que o que o senhor fez é muito importante, muito louvável, assim, né? Eu já participei e mergulhei mais na parte esportiva da coisa, né? Mas o ponto que eu queria ressaltar é que, por exemplo, hoje eu trabalho para uma família nos Emirados Árabes, depois de que eu passei por vários, digamos, setores lá, tá? Hoje eu não sou ligado mais a Palm Sport, né, que foi a empresa que eu fui, seria importante a gente falar um pouco sobre a contribuição daquele país e daquela empresa, porque eu vejo várias críticas na internet, mas a gente tem que parar para ver o benefício que aquilo ali deu também. Tá? Os Emirados Árabes, eles são o maior laboratório de ensino de jiu-jitsu do mundo. E eu tive uma grande oportunidade de estar numa posição onde eu ia de escola em escola, né, a observar aquilo ali, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, qual é o bem que está fazendo para essa criança ou não está. Então, tipo, um visionário, presidente, Mohammed bin Zayed, chega e fala, isso aqui esse senhor aqui no cara iluminado, ele percebeu, sem ser do esporte, que aquilo ali transformou o caráter do filho dele em alguma coisa. E tem uma frase famosa dele que ele fala, o que eu invisto no meu filho, eu invisto no meu país. Então, se isso mudou a vida do meu filho, muda a vida do meu país. Então, a posição que eu encontro hoje é de uma pessoa muito importante lá, que ele entende o bem que o jiu-jitsu vai trazer para o filho dele, não no sentido de ser campeão, porque quando a gente começou a treinar jiu-jitsu, eu não sei o senhor, mas eu queria ser o campeão, eu queria ser o melhor, e aquela era a trajetória que eu via na minha cabeça, que era começo, meio e fim. Eu vou ganhar, só que aí depois você ganha, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Não de continuar vencendo, mas qual é a próxima fase depois disso aqui? Esse pessoal... Me permita, contextualize para o pessoal da luta quem é cidadão para o país dele, só para as pessoas entenderem a que ponto ele chegou e em que processo você entrou. Sheikh Mohammed bin Zayed, ele é o presidente do país e ele é simplesmente um dos líderes mais importantes da comunidade árabe e um dos mais influentes no mundo, certo? Uma das pessoas mais influentes no mundo hoje. Tá? Então ele é o líder que ele é consensual no país. Não é simplesmente porque ele está na posição que ele está. Né? Tem várias diferenças entre o Brasil e lá que a gente vai entendendo. Por mais que ele seja da família real e ele teria direito a atingir o posto que ele atingiu em algum momento, né? Ele é um consenso. Então, pode voltar, desculpa, só para o pessoal entender um pouco. Enfim, as pessoas que vamos dizer assim, que gerenciam, que tomam conta, que tomam as decisões do mundo hoje, chegam e falam assim, o jiu-jitsu é importante, não para o meu filho ganhar, mas para a transformação. Eu tenho uma história dessa menina que eu treino, uma das pessoas que eu treino lá, que é Sara, que ela desistiu do curso de artes. Tá? Isso foi o pai dela que me contou. Ela desistiu do curso de artes enfim, ela fez um quadro, e esse quadro no curso de artes, antes dela desistir, porque ela não tirou a nota máxima do curso, ela falou, isso aqui eu não vou fazer. E o pai dela pegou esse quadro dela, um dos quadros que ela fez, e botou no office dele lá. E Sara começou a treinar jiu-jitsu enfim, e começou a passar pela jornada que todos nós passamos, foi mergulhando, e aí isso foi ficando cada vez mais importante para ela aquilo ali, e a gente foi competir. Eu achava que estava na hora dela ter uma experiência competitiva, e ela lutou a primeira luta com a menina que tinha mais de 6 anos de jiu-jitsu. Ela tinha
7 meses, 8 meses, só que lá não tinha tantos campeonatos de faixa branca. Eu falei, ó, Sara, a gente vai fazer uma transição para azul aqui, tá? Porque se eu deixar você na branca, qual é existe uma parte muito importante na parte competitiva, de motivacional, né? E ela empatou com essa menina, ela perdeu, né, na bandeirada. Fez uma excelente luta, a menina muito mais experiente, acabou um 0-0, o juiz decidiu que a outra menina deveria ganhar. O pai dela estava assistindo, e o pai dela, depois ele me contou, ele falou, ela não volta, porque ela perdeu. Então, e aí eu vi a cara de decepção nela, eu cheguei para ela, olha só, a gente não está aqui, a gente está aqui para buscar o máximo do nosso potencial. Isso pode ser uma medalha de ouro, pode ser uma medalha de prata, pode ser uma vitória, pode ser só você ter participado. Então é importante para mim que você lute. E eu não sabia que o pai dela achava que ela não iria voltar. Muda essa cara aí, porque não valeu de nada isso aqui, a gente vai lutar de novo, porque tinha a disputa de terceiro lugar. E aí ela lutou e ganhou a medalha de terceiro lugar, certo? A idade dela, só por curiosidade. Ela tá naquela hoje oportunidade. com 30 anos. Não, naquela oportunidade. Naquela oportunidade ela era mais jovem, lutou de adulto. Ela tinha 27 anos, 28 anos. E aí o pai dela, no outro dia, quando a gente estava treinando, e voltou para lá, o pai dela passou e aí ele contou essa história, que ela tinha desistido do curso, porque ela não tinha tirado o A a mais, ela tirou o B ou alguma coisa, ela não quer mais ser artista, só que o pai tinha esse quadro e ele falou a importância do que aquilo significava para ela. Não era a nota que eu tinha tirado, mas eu ter tido a capacidade de entender que eu perdi, que eu vou voltar lá e que eu vou fazer de novo. Entendeu? E ele ainda acha que ela é uma... que as oportunidades não estancam ali, né? Isso, mas aí você pega uma pessoa que, teoricamente, para a visão que a gente tem de mundo hoje, tem tudo, e você vê que existe essa lacuna aqui, ó, que é tipo assim, se não for perfeito, não for, eu não quero mais. E ela vai lá e ela tenta de novo e ela luta de novo. Isso é fantástico. E ele falou, eu achava que ela não iria voltar, e contou essa história. E ela disse, ele falou, eu esperei tanto tempo para falar dessa situação do quadro que você não tinha desistiu porque você não foi tão boa, e o jiu-jitsu te ensinou a você voltar lá e tentar mais uma vez. Isso é fantástico. Então vai muito além do só ser campeão, né? E aí a gente vai, aqui nesse bate-papo a gente vai entrar nessa quais são essas transições que existem, qual é a importância nas outras áreas que o jiu-jitsu tem, muito além de só do atleta, né? Só dessa outra parte por trás do mercado do atleta, do ciclo do atleta, que vai, eu ganho, vou lá, treino pra caramba, sou campeão e depois acabou, vem o outro, agora quem é o outro. E qual é a próxima fase disso aí? Qual é o próximo estágio após a faixa preta? Né? Você falou uma coisa interessante, que lá atrás a nossa cabeça era que o jiu-jitsu era para lutar, e realmente essa era a nossa mentalidade. Sim. Isso veio mudar um pouco para mim. Acho que em 97 a gente foi treinar para o brasileiro, ficamos lá na academia na Kyoto do mestre Mansur. Estou falando de 1997, estava eu e o Carlão, e aí o mestre Mansur, ele mostrou uma perspectiva que eu não tinha. Até então ali na minha cabeça era treinar jiu-jitsu, subir num ringue, ganhar as lutas e mostrar que o jiu-jitsu era a luta mais eficaz. E também não me culpo por conta disso, porque também era uma necessidade daquele momento. Mas aí o mestre Mansur, ele mostrou, a gente está falando, hoje se fala diariamente sobre a questão do autismo, e é importante isso, mas imagina em 1997, eu não sabia, ninguém nem tinha estudado esse termo. Sim. E o mestre Mansur mostrou uma criança que foi treinar com ele, a mãe estava do lado nesse dia, e ele mostrou a importância do jiu-jitsu, que perpassava aí muito essa questão do mundo competitivo. Dizia ele que aquela criança, quando chegou lá, a gente já viu uma criança interagindo com os demais, que ela chegou com uma bola de basquete, e naquela oportunidade ela só se comunicava com a bola de basquete. Ele passava o treino todo, no começo, sentado, abraçado com a bola, e quando levantava a cabeça assim, eu tenho uma bola de basquete, e baixava e ficava ali outro tempão. E a gente viu uma criança interagindo, naturalmente não era como todas as crianças, mas para o quadro que ele narrou da chegada, e começou a falar das partes psicomotoras que o juiz atingiu. Ele também era um delegado federal aposentado da época e tinha mestrado em educação física, e ele trouxe uma vertente do juiz que nós não tínhamos, e eu sou muito grato para isso. E aí a gente já voltou
sabendo que tinha algo a mais a ser feito do que ganhar uma luta, né? E aí, obviamente, passado muitos anos, esse processo ele é mais maturado. E é fantástico esse exemplo que você deu dessa jovem, porque às vezes por não experimentar ou não ter a sorte de pegar um educador, não digo nem um treinador, nem um coach, um educador como você, às vezes tem toda uma carreira enquanto ser humano e profissional sacrificada, porque não teve uma experiência dessa, não teve alguém que apertasse a tecla em outra perspectiva, né? E é como você falou a história do curso de artes, né? Coincidentemente eu estava vendo um documentário há um tempo atrás agora, não que eu goste da pessoa dele, mas a gente patina em várias vertentes, me trouxe a realidade desse documentário que Hitler ele foi fazer um curso de artes e era um artista frustrado e tinha uma universidade muito famosa, não me recordo se era da França, que não aceitou. Não é que o documentário apontasse que ele se tornou aquilo que se tornou por conta disso, mas foi uma coisa muito marcante na vida dele. Nem tanto, nem tão pouco. Talvez se essa jovem não tivesse tido essa experiência com você como educador, volto a dizer, porque a gente pode ser um bom preparador de atletas, a gente pode ser um bom professor de jiu-jitsu, mas não necessariamente ser um bom educador. E eu sei a distinção entre um e outro, porque eu sou filho de uma professora de história, que não foi só uma professora de história, foi uma grande educadora. Minha mãe deu aula a vida toda em colégio estadual e privado, e o mesmo amor que ela entregava ao aluno particular, ela entregava ao aluno da rede pública, e ali tinha uma educadora. Não é porque era minha mãe. Então, assim, fica fácil notar que você não se tornou só um professor de jiu-jitsu, você se tornou um educador. Isso tem uma diferença gritante. E que bom que essas pessoas estão experimentando, tendo essa oportunidade de experimentando isso que você tem para entregar lá do outro lado do mundo, né? Sim. Eu acredito que falando um pouco sobre coisas que eu estudo e mensagens dos grandes mestres, né? O mestre Rickson, ele falou uma vez que a gente não pode viver as mesmas coisas que a gente viveria em épocas diferentes. Assim, eu não posso esperar que eu vou viver o que eu vivi com 18 anos de idade, com 40. Né? Não estou falando em relação à liberdade de você fazer o que você quiser, mas existem coisas que são mais próprias para tais momentos. Né? E assim também, a gente, para mim, isso começou a me trazer uma clareza de quais eram as próximas etapas que eu deveria seguir. Essa mudança para os Emirados Árabes foi uma mudança muito importante, porque me mostrou um outro mundo que poderia vir através de jiu-jitsu. E quando eu comecei a estudar, eu fui vendo que o jiu-jitsu ele pode seguir vários caminhos, né? Ele pode seguir o caminho educacional, ele pode seguir o caminho informativo, ele pode seguir o caminho de gerenciamento, ele pode seguir o caminho da luta, do competidor, né? E o entendimento de qual fase é a fase pela qual a gente deve focar mais a nossa atenção, eu acho que é bem importante, assim, porque a fase competitiva ela tem o seu valor, né? A experiência competitiva. O problema é a expectativa no resultado, né? Eu não posso esperar que todo mundo vai ganhar, senão a gente o pódio era reto, né? E é difícil você chegar àquilo ali. Então, voltando para um pouco para a história de Sara, mostrar para ela que o senso da vitória vai além daquela medalha. A vitória pode ser, que é mais ou menos como o nosso dia a dia, professor, eu acredito muito nisso. São pequenas vitórias que vão trazendo a gente para lá, né? Às vezes você vê aquele campeonato mundial que eu venci, naquela faixa, numa época que até então não existiam campeões mundiais adultos aqui no estado, tiveram várias vitórias e vários desafios e vários rolamentos e vários, dúvidas, né? Cara, não tinha nenhum material humano necessário. Assim, eu falo porque uma coisa é você pegar um cara ou outro que possa lhe dar um treino, puxar de você o que você precisa para aquele alto rendimento.
Mas não tinha um material humano naquele mesmo nível para levar onde você foi. O que você fez foi fora do comum. Assim, professor, eu acho que o material humano tinha. Mas eu precisava entrar num lugar onde todo mundo queria a mesma coisa. Eu acho que essa foi a grande virada, assim. O treino de academia do professor Wagner era excelente, entendeu? Deixa eu fazer só um parênteses, por gentileza, para não ser mal interpretado por nenhuma equipe. Quando eu falo material humano, eu falo, uma coisa é você treinar com um cara, às vezes, que é a mesma coisa com você, de 90 quilos, ou de muito mais leve. Eu falo, no peso, na categoria da gente, não ter tanto material humano para a gente enfrentar aquela realidade que enfrentar lá. E eu entendi a pergunta do senhor e faz muito sentido. Mas eu acho que o problema era mais, eu queria ser campeão mundial, e aquele moleque que às vezes era mais duro do que eu, ele queria estar ali com o grupo, ele queria fazer outras coisas. E quando eu mudei para São Paulo, eu cheguei num lugar lá que todo mundo queria ser campeão mundial. Foi meados de que ano, mais ou menos? 2003, foi quando eu mudei, aí eu fui para estudar a música, né? Disse, mãe, eu vou estudar música em São Paulo. Que música nada, na hora que eu vou estudar música, eu tinha tido experiência, tinha viajado em 2001 para São Paulo, e eu tinha minha mãe me deu um dinheirinho lá, acho que R$50 na época, R$100. E eu falei, ou eu vou pegar esse dinheiro e eu vou conhecer São Paulo, fazer uma coisa. Não dava para fazer muito, eu conheci bem pouco. Ou eu me lembro que era o valor da mensalidade da academia do mestre Fábio Gel. E lá eu conheci, me matriculei, fui e conheci a mestre Dêmia, que também considero um dos meus Era mestres. aquela lá perto da Faria Lima. Era na Faria Lima, exatamente. Eu dei um treino lá com o Carlão. Se não me engano era Aqua. Fui com o Aqua. Fui lá com o Carlão. E conheci Dêmia naquela época lá e tal. Ele não fazia parte do meu grupo, mas enfim, a gente trocou poucas ideias assim. E aí quando eu fui embora pra lá, era o cara que eu tinha um pouco mais de proximidade, mandei e-mail pra ele. Mestre, indo pra aí, o professor queria... Aí ele falou, pô, Bob, Helder, vai ser legal você vir, tá aqui na academia. A gente tá com um treino legal agora. No treino tá Leozinho, tá Tererê, tá... Irmão, era tipo assim, um moleque que tá começando a jogar bola, você fala, vem aqui jogar, e tá aqui Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, esses meninos que estão nesse mesmo treino aqui. Eu falei, meu irmão... Nesse dia que a gente foi lá com o Carlão, só dentro desse contexto aí, quem tava no tatame? Tava Tererê, tava Leozinho, e acho que o Demian era que era faixa roxa. Sim. E o Carlão era azul. Um ano antes de eu ir, talvez. E o Carlão era azul. Uhum. E aí deu um treino bom danado, Leozinho e Carlão. Muito, muito educado, pessoal muito educado, muita gente boa, muita gente boa. Sim. Enfim, então foi conheci, mandei esse e-mail, e aí quando eu fui para lá para estudar música, teve outra pessoa muito importante na minha vida que tinha outro tipo de visão, porque até então eu era aquele cara aqui de uma pessoa que, mesmo numa condição classe média, né, meu pai me levava no lugar ou no outro, eu era aquele menino meio de casa assim. Meu tio chegou em São Paulo e falou, olha só, irmão, aqui em São Paulo é o seguinte, ele abriu o mapa de São Paulo, as coisas que marcam, né? Ele falou, aqui ninguém sabe para onde vai mesmo, aí você tem que falar e perguntar. Isso, eu tava num bairro, eu tava na aclimação, tinha que ir para Pinheiros, tipo 2 horas de viagem de ônibus. Pau. Aí ele fala assim, olha só, se você for perguntar a alguém, eu aconselho que você pergunte a taxista e policial. Você pergunta quem você quiser e daqui você chega para cá. Eu me lembro desse primeiro impacto, assim, eu falei, meu irmão, se aqui João Pessoa já é fogo, mas aí eu disse, meu irmão, perdido eu já tô. E a outra coisa foi quando ele chegou para mim, eu tava estudando guitarra assim, tentando passar lá, e eu não passei na prova. Ele falou, Helder, não tem muita diferença de você ser guitarrista e lutador de jiu-jitsu, não. A guerra é a mesma, tu vai ter que dar um gás do caramba, só que isso aqui tu é apaixonado por isso, isso aqui tu... Pô, ele teve uma visão massa. Ele é um gênio, ele é um gênio. E aí eu falei, meu irmão, beleza, então beleza. Se é a mesma coisa, eu vou aqui. Ou seja, as expectativas são as mais absurdas e impossíveis. E foi bem difícil porque não existia a internet. Vamos dizer, seu tio? João Linhares. Meu xará, ainda é João.
Ô, tio João, parabéns. Graças à sua sagacidade aí, a gente não perdeu um grande campeão. Ele foi muito importante, assim, várias decisões, assim, na minha vida. E aí ele aquele ano ali eu não tinha contato. Eu me lembro que eu me comunicava com a galera aqui por carta, pô. Mandava uma carta, esperava, sei lá quanto tempo pra chegar a carta, pra chegar lá, ficava esperando. Eu nunca fui um moleque muito sensível, assim, né? Então, meu irmão foi lá, Gueguinho, depois de 3 meses, comecei a chorar, pô. É foda. E meu tio tocava no Fala Mansa nessa época. Nossa. Ele sempre foi Rodava muito. Um gênio, E aí ele ficava segunda e terça em casa. E ele ficava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo fora. E eu ficava sozinho, não tinha televisão. Pô, ficar sozinho. Eu ficava sozinho. E ele dizia, a política aqui é essa, Helder, eu não tenho televisão, esse computador tá aí, mas não tem internet. O chuveiro tá quebrado, depois eu vou ajeitar. bem pouquinho frio em São Paulo da época. E a máquina de lavar, ele comprou uma máquina de lavar, ele vendeu porque ele não instalou. Ele vendeu não, ele deu a menina, ele disse, vamos fazer uma troca, vou lhe dar a máquina. Não, meu tio. Então, dois serviços. Vocês precisam de um podcast só pra falar dele. Mas assim, me trouxe uma parada que eu falei, meu irmão, tô sozinho aqui, então eu ia, treinava, apanhava pra caramba, ia andando, 6 km, apanhava pra caramba, maguinho, academia lá esse treino que eu tô falando acontecia na academia TT, quando eles eram juntos ainda, Leozinho, Pererê, né? E eles tinham acabado de sair da aliança. Aí, meu irmão, apanhava pra caramba, 2 horas de pau, terminava lá, você tinha que subir corda, meu irmão, era o que acontecia aqui, só que com o jiu-jitsu. Aí eu voltava pra casa, meu irmão, não tinha ninguém pra falar. Imagina aí, passar 3 meses. Não é pau, meu tio chegava e aí, meu irmão, dificuldade que todo mundo passou. Então, eu vi que ele foi. Me corrija tudo errado. Pelo que você tá falando, eu vi que ele foi muito safo assim. Porra, se eu for mimar demais, ele não vai ficar pronto pra Selva que é São Paulo. Então, eu trato ele bem, mas deixa ele experimentar as coisas também. Eu não acredito que ele pensou nisso, ele é isso aí mesmo. Ele é o estilo dele. Ele não pensou, eu vou treinar, o estilo dele. Só falou, meu irmão, é isso aí. Assim. Dá teus pulos. Se tu quiser chegar... Mas olha só a grandiosidade disso aí. Tu quer mesmo? Hoje, é o que eu vejo hoje com a garotada, tudo é muito fácil, né? E as pessoas... E a gente é de uma época, mestre, que pra ser campeão tem que ser campeão. Tá doido? Eu tinha um nomezinho um nomezinho na Gracie Mag, na época, né? Porque naquele ano tem coisas assim que eu tenho muito orgulho de... eu acho que depois a gente vai voltar um pouco dessa transição. Sim, entre Emirados Árabes ou replicar o que eu tinha feito nas outras faixas na preta. Mas nesse ano, não foi só o paraibano que ganhou. Eu fui o único faixa azul do mundo que ganhou a Copa do Mundo e o Mundial. E aí onde entra Guegué mais uma vez. Eu ganhei na azul, André Galvão ganhou na roxa, Robert Drasdale ganhou na marrom e Ronaldo Jacaré ganhou na preta. Top. 4 caras que ganharam os 2 maiores eventos do mundo. Top. Naquele ano de 2003. Isso aí tava... E saiu o nomezinho. Hoje em dia você mesmo faz o... Não indo contra a importância de que isso trouxe, as oportunidades que isso trazem, mas é muito mais simples você se tornar campeão. Eu vi um menino aí que, sem citar nome, mas, meu irmão, o cara apanhou muito na primeira luta, ele consegue fazer um vídeo fazendo um highlight como se fosse como se ele tivesse sido campeão mundial absoluto. Né? E o cara, beleza, tem tudo isso que eu tô falando sobre da parte educacional, jiu-jitsu como ferramenta de mudança de vida é uma coisa. Mas o lado do campeão é outra história. É outra pegada. Campeão, não tem campeão que perde na primeira luta. Não tem campeão que campeão mundial que não trouxe medalha. Não é isso. Aqui é outra história. Aqui é a história do só tem esse cara aqui e, enfim, 70 negros na tua categoria querendo te matar, né? Então, enfim, essa é um pouco a minha crítica no que acontece hoje. As pessoas, é muito mais fácil mostrar que é campeão e em vez de ser realmente o cara que... E uma crítica acertadíssima, né? Porque assim, seja no boxe, no jiu-jitsu, meu irmão, é luta. Então assim, é até horrendo você ver que as pessoas se sentem à vontade de criar uma falsa
perspectiva e imagem de Uma campo. falsa. Deveria ter vergonha É. em se tratando de luta, que a gente sabe que nós temos códigos silenciosos, mas temos. Pô, como é que o cara Sim. tem coragem de fazer uma porra dessa aí, né? Professor, isso é verdadeiro contigo mesmo. Nesse sentido, se o meu lugar é até a semifinal, beleza. Se o meu lugar é o oitavo, eu não estou falando E disso. não tem nenhum demérito. Nenhum. Não pode você criar um factóide. Né? Nenhum. Só não cria uma história de campeão que eu sou. Comparando o cara que perdeu na primeira luta com o campeão, porque não é. São coisas diferentes e lutas diferentes e enfim. Mas é isso. Eu acho que a gente meio que foi entrando aqui dentro do. Mas aí ainda nessa parte aí, dessa crítica que você fez acertadíssima, mais uma vez falta o educador. Porque se o cara tivesse um professor de vergonha, seria o primeiro a dizer, ó, meu irmão, dessa forma aqui não vai ficar aqui na equipe. Vamos trabalhar com a verdade. A parada aqui é outra. Mas é difícil, professor, quando o sistema está dizendo que esse aqui é que é o certo. Foda. Então hoje você vê pessoas que ganham mais grana, são mais bem remunerados, têm mais fama e ele está indo com uma conduta que não é a conduta que tem que ser feita. Quantas pessoas querem andar, não que ele tenha só fazendo um comparativo, estou dizendo que ele tem uma conduta ou não, mas quantos garotos do futebol não querem andar igual o Neymar, usar a camisa de Neymar? Então o cara se torna um herói que você acha que aquele caminho é o que você tem que andar. E o cara que é o que ganha, que é o campeão, ele não tem essa visibilidade igual esse aqui. Então eu vou querer... Aí volta para o que eu estou dizendo. A gente lutava, eu só queria... Tava conversando, tava eu, o Juan, Carlão. Na nossa época ali, eu só queria voltar para casa e dizer a meu pai que eu não tinha perdido, velho. Que ganhei. Que eu ganhei. Caramba. Não era nem ganhar. Eu tinha mais preocupação em não perder do que em ganhar. Aí, se você não perde, você ganha, né? A satisfação que você descer do ônibus com um troféu, com um certificado, não tem preço, não. Só que isso mudou. Isso mudou e era tão louco isso na minha cabeça que quando eu entrava numa competição que tinha dinheiro, eu já achava que eu não porque aquela não era a razão. Eu muito jovem o propósito, eu queria ser campeão mundial. Hoje em dia, isso foi se perdendo. As pessoas não é tão importante ser o campeão mundial. E aí entra numa discussão muito mais ampla, porque o que é que evento B, C aqui está oferecendo e o que é que esse evento A, que até então, porque na minha opinião, o evento da IBJJF, o Mundial, ele se tornou o que ele se tornou e teve o tempo áureo ali, porque todos os melhores do mundo estavam ali. Hoje em dia não é mais assim. Eu venho percebendo que o evento se torna cada vez, por mais show que tentem fazer, é um evento muito mais comum. Tá? Por exemplo, o melhor... eu não sei se teria discussão sobre isso, mas o melhor do mundo hoje do kimono é o Nicolas Meregali. Então você ser campeão mundial e você ser o melhor do mundo são coisas diferentes hoje. Correto? Correto. Então, não é na nossa época, você ganhar o mundial, você era o melhor do mundo. Entendeu? Então, não hoje em dia... O melhor do mundo ele é porque ele ganhou dos melhores e ele se tornou o maior da categoria? Sim. Ou porque houve uma votação? Sim. Onde é que está entrando agora o melhor do mundo? É o cara que ganha dos melhores da categoria dele. Sim. Entendeu? Existem várias entidades que representam o jiu-jitsu, várias que hoje ficou muito mercadológico, né? Não, Sim. quantas federações tem? Assim, Professor, tem várias. Não, assim, mas referência. Referências. IBJJF é a sim, continua e vai ser. Eu não vejo ninguém que... Deve existir ele mais duas ou mais três. Isso, por aí, pronto. Então, isso. Na minha concepção, ele ganhou das outras três. Então, na categoria, esse aqui é melhor? Mas ou, não ou é... Ou é uma votação? É porque você está traçando um paralelo pelo boxe. Diferente. Verificar os cinturões. Isso é um pouco diferente. Essa é a minha referência. O que está acontecendo hoje... E não está errado, mas é diferente. O movimento do juiz é um pouco diferente dessa questão de unir os três cinturões do boxe, tá? É diferente. A formatação do negócio é diferente, entendeu? Chega um evento que a gente pode ser qualquer nome, pode ser o da luta,
Championship. BJJ está. A gente traz os melhores do mundo e aí os caras se pegam e É uma votação? Não existe votação. Não, é porrada, vai ter que sair na porrada. Quem ganhar. Então o que acontece hoje? O Nicolas chega hoje e fala, eu sou o melhor do mundo, e aí ele é quase como se ele estivesse caçando os caras, né? Ele vem dizendo, agora vem você aqui que foi campeão disso, daquele evento, chega aí. Então ele está trazendo para um outro lado que ajuda por um lado, mas atrapalha pelo outro, porque a gente perde aquela força. Então eu acredito que em breve vai haver uma reestruturação ali para que aquele evento seja atrativo para o melhor do mundo, os melhores do mundo participar. Não apenas você. Você tem o título de ser campeão do mundo, é um feito fenomenal. Você foi campeão mundial faixa preta, mas você é o melhor do mundo. Vou dar um exemplo do peso pena. Agora eles já estão chegando em outra fase da vida deles e tal. Já não competem mais, enfim. Mas você ganhar o peso pena sem estar Rafael Mendes e Rubens Charles naquela categoria. Você foi campeão mundial, você é o melhor do mundo. São coisas diferentes. Então eu acho que isso é uma coisa que vai estar muito latente agora. Eu acho que os caras vão ter que começar a criar o que está acontecendo agora com a DCC. Foi se criado esqueci o nome do rapaz aí que eu não acompanho, não sou acompanho muito o grappling, mas o cara criou um evento paralelo e agora o cara tá tirando os caras do ADCC. Então o peso do ADCC será o mesmo peso agora? Se atleta A, B e C saiu, e aí... Pronto, esse seu exemplo que você deu aí, esse último, os demais também, eu não queria falar. Existe uma coisa chamada a força do mercado e o mundo capitalista, irmão. É bem complicado. E pode ser até que aconteça esse processo que você está declinando aí, vai chegar uma hora que vão reestruturar e tal, mas vai demandar um pouquinho de tempo. Sim. Porque cada um quer criar o seu quintalzinho ali, o seu evento, faturar com business, que é um faturamento alto, e vai pagar o passe lá do jogador, digamos assim. Sim. Não é fácil de reestruturar isso não. Não por uma questão boa, mas por uma questão eminentemente mercadológica. Talvez seja difícil se a estrutura não queira ser mudada. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A IBJJF ela é uma empresa bem estruturada, lucrativa. Então ela tem condição de chegar ali. Sim, bancar as fichas. Por mais que, tipo assim, tem pessoas que já dizem não tem nenhuma outra federação que paga o que eles pagam. Mas não é pagar o que eles pagam, seria pagar aquilo que realmente faria sentido os melhores do mundo fazerem parte daquilo ali. Né? Não estou aqui em absoluto, não é uma crítica, é uma opinião, porque eu vivi aquilo ali e eu quero que parta para isso que você está sinalizando, porque o que a gente quer é realmente a extração do supra-sumo, dizer, meu irmão, aqui eu sou campeão mundial porque estavam os melhores ali, todo mundo que gosta de luta quer isso. Tá tudo indo cada um pro seu lado. Eu como humilde praticante dessa arte aí, eu vou... Você fez parte desse processo, não é porque realmente as coisas eram unificadas. Não tinha... Ou se você fosse campeão da IBJJF, não tinha alguém que ia estar da casa dele dizendo, ei, tu ganhou, mas tu não é o melhor do mundo. Não teria isso, assim. Nas categorias de base, você imagine nesse outro nível aí. Nos anos 90, a categoria peso leve era Márcio Feitosa, Léo Vieira, Shaolin e Leonardo Santos. Meu irmão, tipo assim, eu não sei se aquilo vai voltar de novo. Eu não acredito. Faço votos que voltam. Mas eu não acredito nisso. O mercado não permite. Sim. O que nós conseguimos viver... Como é que está o boxe em relação a isso? Se você fosse traçar um paralelo com o boxe. Ele está funcionando mais ou menos aí, dessa forma, velho. Assim, não especificamente desse jeito, porque existe... conselho, FIB, associação e organização. São as quatro assim que tem um respeito, você tá entendendo? Mas já existe outras, você tá entendendo, brigando por mercado, e aí assim, e está acontecendo isso dentro de algumas instituições. As superlutas, né, professor? Na Arábia agora o pessoal tá levando, imagina quanto o cara daqui assim, o cara leva para lá e fala, eu quero você com você. Assim, isso, você tá entendendo? Velho? E assim, e querendo ou não, quando põe na mesa, tem que ceder. Mas eu acredito, pede, vai. O pouco que eu entendo de boxe, eu acredito que ainda
ainda estão ali os vamos falar de grandes Robson. representantes ali. Que... Robson, a primeira defesa do título dele agora mundial, ele espancou o Valdez. Assim, no final da luta ele achou que estava ganho e relaxou um pouco com a luta. Não deram a luta a Robson. Porra. Aí bota o Robson para lutar com o Shakur. Shakur bate. Assim, uma diferença técnica assim, absurda. Assim, não ganha Robson, ele bota Robson mais uma defesa. Robson não ganha. Aí mais uma tentativa. Robson empata. Robson ganhou agora. Deram o título a Robson. Foi uma luta equilibrada. Você tem interesse assim, mais com murmúrios. Olha, poderia ser assim, poderia ser assim. Atleta excelente, de uma aplicação assim. Ninguém treina mais que aquele cara. Você tá entendendo? Só que aí vem por trás a forjação, velho. Você tá entendendo? Assim, as coisas que. Assim, por que não entregaram o título quando o Robson ganhou? Da primeira defesa. Sacanagem. Do mexicano. O cara todo cortado, todo aberto. Não deram luta ao Robson. Aí assim, utilizaram da imagem dele mais 3 vezes. Na quarta. Jogador. Assim, então, aí você fala de mercado. Mercado é isso. É o que a gente consegue vender. A gente consegue vender? Consegue. Então vamos fazer girar. Você está entendendo? É assim que funciona. E isso vem funcionando em várias áreas. Você encontra o responsável? Não, o dinheiro. Você entendeu? O dinheiro que é responsável pela maioria das coisas que está acontecendo dentro do esporte. Que já foi uma coisa assim que a gente enxergava. O dinheiro ele consegue levar a luta para tal. O cara está levando a luta para a Arábia Saudita. Paga, leva. O cara quer levar para o México. Leva para o México. É quem paga. E aí, quando você puxa qualquer evento para o seu interesse de local, tem algo mais. Você entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, saindo um pouco dessa vertente que a gente estava agora, que a gente conversou um pouco em off, eu achei interessantíssimo. Eu estava falando para vocês que eu escutei de Fábio Gugel e eu não tinha parado ainda para eu fazer um estudo sobre mim mesmo, sobre essa fase. A gente está falando muito em transição. Sim. Mas eu queria saber de vocês, subjetivamente, assim, do sentimento de vocês, assim, como é que foi esse processo de se despedir do eu atleta? De todo aquele assédio que a gente sabe que a gente tinha, de todo aquele ritual de se preparar, de toda aquela adrenalina que a gente experimentava na competição, porque são coisas que a gente vai se apegando e que nem às vezes foi Helder que falou aqui, eu falei, porra, é desse jeito. E às vezes as pessoas se perdem um pouco nesse processo, ou perdem muito tempo sem saber lidar bem com essa questão do ego. Como é que funciona isso com vocês? Sim, eu acredito que a principal barreira que acontecia mais antigamente, eu acho que hoje acontece menos, é a preparação do professor para que o aluno tenha essa transição. Tá? A gente não... Eu, como professor, isso é uma falha que eu cometi. Quando o cara chegava na preta, o que acontecia? O cara ele ia assumir o meu lugar, ele ia virar um concorrente. Quantas academias não aconteceram isso? O cara chegou e falou, o cara não sabe, a culpa realmente é do cara que saiu e tentou seguir o caminho dele. Eu me vi pensando isso. Né? A culpa é dele, a culpa é do professor que não preparou, ou a culpa não é de ninguém. Ou talvez também, coitado, o professor também não foi preparado para esse processo. Nós não fomos. Né? Nós não fomos. Então essa transição, ela foi acontecendo de forma que eu fui me descobrindo na próxima fase. Então eu acredito que foram decisões que eu fui tomando. Não tinha mais condições financeiras de continuar sendo atleta. Eu não queria vivenciar tudo aquilo de novo, todo aquele processo. E alguma coisa me dizia, eu tive essa conversa com um dos meus mestres, Léo Vieira, e ele disse, meu irmão, meio que, será que eu fiz errado de não ter... Eu falei, não. Você fez exatamente o que era para você ter feito. Era a hora de você ir para lá, porque
tem um grande amigo meu, o Andrei, que ele diz assim, como é que você sabe que a decisão que você tomou é a decisão que, psicólogo, vale a pena vir aqui, a faixa preta de jiu-jitsu. Pô, já tô aí pegando um gancho aí, me ajuda essa conexão, vamos embora. Fantástico. Esse cara aí, ele é diferente. Ele disse, como é que você sabe que quando eu decidi para os Emirados, falei, Andrei, o que é que tu acha disso aqui? Ele falou, como é que eu vou saber que é a decisão certa? Ele disse, quando o curso da vida, você não vai saber agora, mas quando o curso da vida está te levando para frente, aquela é a decisão que você tem que tomar. Isso nunca saiu da minha cabeça. E hoje, eu sou tão metódico que hoje eu tenho até o tempo. São 3 anos. Eu espero 3 anos. 3 anos eu saí de A para B, porque nesse meio termo aqui, meu amigo, tudo vai acontecer. Vão acontecer as dificuldades, vão acontecer os tropeços e tal. Mas eu espero esse tempo e graças a Deus é o tempo que as coisas... Sempre eu fui chegando no próximo degrau. Mas falando sobre transição, inicialmente não foi muito programado, porque eu já não tinha mais... eu ia ganhar outra medalha, entendeu? Ia por mais que ser lindo ter na minha parede, azul, roxa, marrom e preta. Mas naquele momento eu tinha que decidir, eu vou para os Estados Unidos, dormir no chão, passar aquele perrengue inteiro, ou eu vou abraçar esse e-mail que chegou aqui, porque hoje é uma coisa toda sofisticada, antigamente era um e-mail que chegava. Como é que funciona essa conexão? Interessante. Essa conexão funcionou porque eu fui lutar um evento lá, e um professor Fabrício, que hoje está no Catar, ele foi me receber, ele fazia parte da Palma Sport e cada um tinha sua função, e ele fazia parte desse cara que fazia o transfer ali, né? E aí ele perguntou, por que tu não veio pra cá e tal? E aquilo ficou na minha cabeça, quebrado. Por que tu não veio pra cá? Aqui é bom, aqui o cara recebe tanto. Eu disse, meu irmão. Aí fui lá, meu irmão, lutei muito ruim, porque depois eu vim entender o que era jet lag, porque eu nunca tinha viajado cara, me ganhou mesmo, mas assim, eu poderia ter performado melhor e hoje eu entendo que foi bem jet lag é complicado. E aí o cara pegou e disse, por que tu não vem? Eu disse, pô, professor, eu topo isso aí. E aí ele falou, manda um e-mail para isso aqui. Aí eu mandei um e-mail para lá, mostrando... Na verdade, eu não sei se ele me mandou um link, que era tipo uma aplicação, mas uma coisa bem... Chegou um e-mail, teu teste é tal dia. E inclusive eu e o Gido, a gente fez o teste lá em casa. E terminou que a gente passou nesse teste aí. E aí, meu irmão, mas era uma coisa desconhecida. A gente sabia que existia, porque a gente foi lá, eu fui lá e lutei, eu falei, não, existe isso aqui. Mas não era o profissionalismo que existe hoje. Era muito no início de tudo ali, foi muita... Meados de? 2012. Foi 8 de maio de 2012. E, enfim, foi importantíssimo, porque foi obrigatória a minha transição. E aí eu vou para dentro de uma escola, que o cara não fala a minha língua, o cara fala inglês, mas meu irmão, tem escola que fala inglês não, é árabe. Você já dominava o inglês ou arrastava o inglês? Dominava mais ou menos. É engraçado como foi que eu aprendi inglês, assim. Mestre Ricardo Vieira, eu tava treinando com ele, ele ia viajar. E tinha um coreano lá, que ele disse, o moleque fala inglês aí. Pra tu vai assumir essas aulas aí. Eu falei, mestre, eu não tenho condições de dar aula pra ele porque eu não falo inglês. Ele falou, o menino quer fazer 10 aulas e é $500. Não, $100 a aula. Eu falei, what? No outro dia eu tinha like this. Meu irmão, quebrado no Rio de Janeiro, não tinha nada. O cara fala $100, o cara quer fazer 10. Imagina que era $1.000 pra mim, eu não pegava $1.000 eu nunca tinha feito $1.000 na minha vida. E aí, enfim, foi uma transição falando disso. E aí eu vou pra dentro de uma escola que o cara não fala a língua, dá aula pra criança, que é muito... Eu trabalhava com atleta, entendeu? De performance aqui. Trabalhei com vários aqui, né? Assim, que formei vários campeões, mas você trabalhar com uma criança que não quer treinar jiu-jitsu e você tem que fazer aquela criança ali tomar interesse e a iniciação do programa tem esse lado de mudança de vida, mas era um programa muito competitivo. E a criança falava inglês? Falava nada. O aluno, esse menino que passou na foto aqui, que é o Hamad, o cara, a gente tem experiência com algumas coisas, o moleque esse aí, ó, Hamad Nawad.
ele vai ficar doido, assim, porque hoje ele tá na Adenoc, tá numa empresa ele é engenheiro mecânico. Nossa. Ele tá acho que é técnico mecânico. Na maior garoto propaganda da Adenoc, a maior empresa de petróleo ali lá. E aí ele tava, meu irmão, quebrando, destruindo o ginásio lá. E vinha o coordenador lá do moleque querendo atrás lá, acaba desobedeceu, é permitido dar uma pegadazinha mais forte. E aí o cara foi pegar ele, meu irmão, ele subiu na altura de uma parada assim, ó. E ficou lá de cima do braço cruzado aqui. Eu falei, meu irmão, eu cheguei lá, os tatame ainda não estavam montados na sala, dificuldade, né? Numa área que me mandaram, que era uma área bem remota, bem difícil. E depois... E era o início do jiu-jitsu lá também, era uma descoberta também pra todo mundo. Já existia, né? Já existia já há alguns anos, mas tipo, aconteceu, me colocaram nessa área lá, e esse moleque era... E aí eu me lembro de eu falar com o coordenador, pô, eu quero aquele moleque pra... Eu fui na quadra de futebol, pô, disse, deixa eu ver quem tem habilidade de fazer alguma coisa aqui, pô, vou pegar. O moleque tava jogando bola lá, pega a candura, joga pra cima, amarra aqui, sai correndo. E aí esse moleque tava lá, o cara falou, não gasta tempo com esse moleque não, ele nunca vai ser nada. O moleque é tralha. Eu falei, é ele mesmo que eu quero. Chega aí, moleque. Aí pronto, comecei a... Aí a importância de outras coisas, a importância da família na formação do cidadão e do campeão. Hamad era uma tralha mesmo, né? Só que o moleque, ele até hoje, Hamad ele anda de cavalo com a mesma habilidade que ele anda de jet ski, que é a mesma habilidade que ele treina jiu-jitsu, que ele anda de patins. Ele é diferente, aquele menino ali. Só tava precisando canalizar aquilo, alguém que orientasse. Vem pro Gil, e aí o moleque começa a treinar e o marcante dele, tá? Até chegar nisso aí foi o marcante dele foi que ele começou a dar realmente trabalho na sala. E eu falei depois de um tempo, falei com o moleque, com o coordenador lá, que eu ia falar com a mãe dele. Ou a mãe dele foi buscar ele e eu fui lá e aí eu falei com ela, o Hamad, ele pequenininho, 10 anos de idade, assim, marrentinho, eu falei, olha só, seu filho, eu me lembro das palavras que eu disse a ela, seu filho tem a capacidade de ser até um dos líderes desse país aqui, ó. Só que a hora da gente tomar conta dele é agora, porque a capacidade que ele tem de ser um líder, ele tem para ir por outro caminho. E aí ela chamou ele, tá? E a árabe chamou aqui, aí traduz aí pra mim. Pá. Aí ele olhou pra mim assim, ela tá dizendo, os olhos cheios d'água assim, olhando pra baixo, ela tá dizendo que a partir de você é o pai dele. Putz. A partir de hoje, você que diz se ele pode jogar o videogame dele, se ele pode andar de bicicleta, se você que vai dizer. Jogou responsável nos peitos. Não, eu digo, meu amigo, você me deu o contrato que eu queria. Aí, Hamad... Ele tem quantos anos mais ou menos? Hoje ele tá com... Não, nessa época, nessa oportunidade. Nessa época que eu tô falando aí, 10 anos de idade. 4 anos depois, Hamad se tornaria o primeiro campeão dos Jogos Asiáticos, que tem, é vinculado ao Comitê Olímpico Internacional. Fantástico, velho. Se eu não me engano, Faisal foi a primeira vez, mas depois porque teve a era Faisal, né? Faisal foi uma figura importantíssima no esporte dos Emirados, porque ele foi o cara que teve que segurar essa posição de campeão enquanto a próxima geração vinha, porque teve um gap muito grande. Teve o grupo dele, que ele vinha do wrestling e tal, aí isso é uma história longa. Mas aí vem Hamad. E aí Hamad vai lá e supera várias coisas. O moleque que ele ganhou na final tinha ganho dele 5 vezes, de todo jeito. O moleque ganhou dele nos pontos, ganhou dele finalizando, ganhou dele de todo jeito. E aí na final o moleque vai lá e é campeão asiático, e aí muda a vida dele. Ele ganhou nisso aí, assim, não é segredo, porque de premiação ele ganhou mais de 1 milhão de... O moleque, né? Eu não vou dizer carente, mas existe também uma realidade que não é essa realidade que a televisão mostra de Dubai, de luxo. E aí volta para o sucesso que eu tive como professor também. A gente foi desandando da conversa da transição, Sim. Mas é importante. Onde eu caí foi muito importante, porque aquela região era uma região que era mais dura. Uma região que não é o árabe que tem a Ferrari. Entendeu? É o árabe que tem o Toyotazinho, passa mais dificuldade. Então, eu fui tendo que aprender o que era ser professor para aqueles que não queriam aprender e eu tinha que conquistar. E aí eu entendi um outro lado, que
eu não era mais atleta e agora eu era um formador e esse sistema educacional, né, porque o programa de lá é vinculado com o Ministério da Educação, abriu a minha mente de como se ensina. Entendeu? A minha ferramenta é o jiu-jitsu, né? Mas a sistemática... A metodologia. Qual a importância da metodologia como orientadora, né? As pessoas ficam procurando metodologia como se fosse uma ferramenta mágica que resolve um problema. Não, ela é uma orientadora. Existe um formato aqui que tem mais chance de ter sucesso, mas é a arte do professor. Eu acho que é aí onde se combinam as coisas entre a arte e a sistemática. Sou eu que vou sentindo o aluno ou a turma e vou conduzindo de acordo com esse mapa aqui, né? Então essa foi a transição atleta-professor. Fantástico. E, enfim, mas com o tempo e com o estudo eu fui vendo e entendendo todas essas áreas que a gente conversou. Jiu-jitsu como ferramenta de informação, jiu-jitsu como ferramenta de gerenciamento, fazendo, não é nenhum mechan aqui, mas o curso do professor Fábio Gugel sobre como viver de jiu-jitsu, né? O curso enfim, ele pode ir para todos os lados, professor. O curso de finanças do jiu-jitsu, como pode ser, o curso enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não chegou dentro do que você estava falando assim, da cronologia, me parece que você não chegou, você pode até ter ido depois de estar lá, mas antes de ir, você não chegou a ter essa experiência com crianças aqui no Brasil, né? Antes de ir para lá? Na verdade, eu vivi aquela realidade, né, professor? Da academia que, tipo, a gente tinha um horário que era o horário que a gente podia dar aula, que sobrava pra gente na academia, e aí é igual o sapato de quem não tem dinheiro, né? De 36 a 45. Chegava lá o aluno de 4 anos de idade, eu tinha que não entendia a importância da diferenciação, né? Não só do aluno, mas do tipo de aluno dentro daquele programa ali, né? Aí a gente vai entrar em metodologia, em programas, em várias outras coisas que a gente pode debater aqui, mas era o que o senhor viveu. Chegava lá, Guegué, que era músico, chegava Gido, que chegava lá de bicicleta, vindo lá da casa dele, que ele pedalava 2 horas, e um menino de 2 anos, 3 anos, 5 anos de idade, 6 anos de idade, que entrava lá e estava no tatame. É desse jeito. Né? E a menina que vinha também e queria treinar, enfim, era essa misturada. Né? Só tem uma coisa que pelo que você narrou aqui, dessa grande experiência com... Qual o nome do... Hamad. Esse que tá no meio aqui, essa foto é importante pra mim pra caramba. Massa. Que foi a primeira, talvez a onda, né, depois da geração fez os professores que ele teve lá, né, e aí era a formação. Eu fui me destacando como professor, porque até então, esses aí são meninos de Abu Dhabi, certo. E existem lá, dentro da Abu Dhabi, digamos, estado, existem as cidades, né, e tem Abu Dhabi, Alain, certo. E Alain até então era o celeiro de campeão, que também já volta para essa região mais arisca ali, né? Não diria desfavorecida, mas dentro do contexto social lá, um pouco mais remoto, talvez. E eles ganhavam tudo, né? E essa molecada começou a chegar e a gente começou a bater de frente, começou a ganhar. Nossa. E aí foi estimulado essa competição. Abu Dhabi e Alain, vamos ver quem chega. E se tornou o time nacional, enfim. Tem outros moleques aí que fizeram parte, mas essa turma aí foi a turma que a gente começou a treinar profissionalmente. Vamos treinar todos os dias. Algum desses moleques tinha um treino de faixa preta que pediram pra eu tomar conta. Algum desses moleques vinham e treinavam. Então, aquele moleque ali, esse faixa verde que tá mais alto lá, ele é o maior fenômeno que eu já vi na minha vida no jiu-jitsu. Hoje parou de treinar. E aí a gente vai entrar, porque é podcast para 5 horas aqui, né? Agora que a gente tá aquecendo, né? Mas agora que você me deu essa deferência, toda que você vem aqui, eu vou lhe pentelhar pra gente conversar um pouco. Certo. Pra gente ir, porque é massa, é muito rico. Não, tem muita coisa. Esse moleque aí, ele parou porque eu acredito, analisando hoje, sofreu um pouco essa especialização precoce, essa cobrança. Eu já entrei nesse mesmo lugar aí onde tem o World Pro, tá? Só que tem a parte que a gente que treina. Certo. Eu já entrei com esse moleque dentro do estádio, que a sensação que eu tava era no La Bombonera. Ele fazer uma final com um brasileiro faixa azul,
esse moleque aí, ele Fora da curva. não, fora mesmo, não é só fora nele, é fora umas 3 vezes pra cima. E a gente entrar assim, e esse moleque aí, a gente tinha uma conexão tão sinistra que ele começou a lutar o campeonato, ele tava doente. E ele chegava pra mim e falava, professor, eu não tô aguentando mais. Eu digo, aí volta, ele nem sabe, né? Aí volta Judivan Mariano, a Bahia. Não, calma, mais uma. Você não precisa finalizar todo mundo aqui, né? Você precisa, se você usar 15% do teu jiu-jitsu, você já vai ganhar a luta. Não precisa birimbolar e pegar todo mundo. E aí ele foi chegando, a gente pegou ele, levou ele pro hospital. E ele, eu me lembro gravando, eu tenho esse vídeo, eu não sei onde tá agora, mas eu filmando ele com soro aqui, assim, ele foi voltando, porque ele tava mal. Putz. Aí eu disse assim, tu vai fazer o que? Aí foi onde eu fui entrando na cabeça dele, eu disse, não deixei ele desistir. Eu sou entre as pessoas que eu treino, eu sou famoso com isso aí. Eu disse, meu irmão, vai ter que quebrar só se ele matar, né? Vem de onde? Comendo terra. E aí eu chego pro cara e falo assim, o que é que tu vai fazer amanhã? Deixa eu filmar aqui, aí ele aqui assim, ó. Eu vou puxar, eu vou berimbolar, eu vou pras costas e eu vou pegar. Top. E aí, do que é que o menino faz? Aí eu me arrepio todinho, pô. Top. O que é que o moleque faz no outro dia? Ginásio lotado, o nego gritando, uei. E aí o moleque chega lá e faz o quê? Puxa, berimbola, vai pras costas e pega. Aí ele levanta, olha pra mim, aponta, pula pra... Aí... Loucura total. Aí, enfim, então, essa molecada aí foi muito importante porque não existe o professor se não tem um aluno, né? Sim. E eles sempre me honraram muito, assim, né? Top. Enfim. E aí eu me perdi na conversa. Uma coisa que eu ia falar que eu acho que é global, eu acho que não é só juiz, é uma coisa da luta mesmo, que seja em Abu Dhabi, seja na Europa, Estados Unidos, Austrália, onde for, Brasil, o esporte e luta, de forma geral, ele atrai essa molecada mais atípica, com mais energia, aquele moleque de 10 anos de idade, que ali ninguém tinha controle sobre ele. Isso é uma característica da luta, de atrair esse perfil de ser humano, né? Sim. Isso é interessante, isso é global. Sim. Isso é indistintamente de país. Não tem continente, não, é personalidade. A luta atrai esse tipo de... a identificação com a atividade e ele vai embora. Porque na década de 90 eu nunca vi tanto maluco reunido como reunido no tatame. Irmão. Só vinha doido, não vinha o normal não, viu? Aí devagarzinho o esporte ia trabalhando na cabeça dos caras e a transformação é massa. Uma época dura, né, professor? Foi uma época divertida. Foi divertida. Divertida agora que a gente vai na época. O bicho pegava. Nós estamos contando história, né? Sim. Eu me lembro que tinha uns treinos que Luiz passava e tinha uma maior gratidão e não queria ter vivido de outra forma a década de 90 no jiu-jitsu. Eu me lembro que tava o cara montado na gente, pode descer a porrada aí. Aí às vezes tem um moleque, que é aquela história do moleque que vem da comunidade e o moleque vem, né? Sim. Aí o moleque fala toda frase, não consigo sair não. Ele disse, tem problema não, pode ficar aí, mano. Pô, uma hora ele descobriu um jeito de sair e a porrada descia. Era mais ou menos assim, né? Era. Hoje se você fizer isso aí, meu, tu é doido, é processado. Não tem condição. É importante essa queria usar esse espaço para isso, né? A honra e a gratidão aqui ao mestre Luiz Barbosa, a gente não pode esquecer. Sim, lógico. Pode esquecer. Eu acho que isso se perdeu um pouco. Ao mestre Luiz, Mário Sucata, a meu mestre Wagner Boca. A gente chegou um momento que a gente precisou fazer escolhas. Sim. E enfim, eu tive que escolher continuar onde eu estava e ele precisou escolher, eu quero fazer dessa forma, né? Mas representar minha gratidão por ele e a gratidão aos mestres que vieram e passaram pela minha vida, Demian Maia, Léo Vieira, Ricardo Vieira, Fernando Tererê, a influência que ele vivenciar aquilo ali, né? O cara vir na minha casa, né? Enfim, eu acho que é muito importante a gente ter, ao Senhor, é muito importante a gente ter essa gratidão. E aí eu vejo as pessoas chegando nesse ponto onde o cara não entende a transição, e aí o importante para ele não é mais ser o melhor. O importante para ele, às vezes, é dizer que Bob não é bom. Né? É uma pobreza de espírito. Mas é comum, né, professor? Infelizmente, sim. É comum, mas aí você vai entendendo que, tipo assim, é uma corrida de bastão, né?
Eu corri até aqui, o que cara de sapato fez, É doido. né? Tipo, o cara de sapato saiu da gente ali, pô. Que é um cara, esse aí era outro fora da curva. Cara de sapato, uma das coisas que mais me marcou nele assim. Porque, aí voltando para aquela coisa, não sei se a gente falou isso em off ou aqui. A dúvida se cara de sapato, Juninho, seria o cara que ele foi no MMA. Juninho tem uma coisa muito especial, assim. Ele se sente muito feliz de estar ali em cima. Entendeu? Isso é condição sine qua non pra coisa acontecer. Ele lida com a pressão e com aquele estresse de uma forma que isso é uma característica muito importante do campeão. Ele era, o mestre Herê falava isso, você tem que lutar com alegria. E a alegria não é a ausência do medo. A alegria é a vontade de fazer aquilo ali e fazer. Né? De estar feliz, de estar sentindo aquele medo, de estar naquele momento. Aquela adrenalina. E aí todo mundo tinha essa questão. Juninho vai ser o que ele foi no jiu-jitsu, no MMA, aí, meu irmão, aí vem a aprovação. O cara entra num reality show, eu me lembro conversando com ele, eu não queria que ele fizesse, pô. Professor, eu tô aqui na Bahia, já tava fazendo... com dó da bandagem. Treinava, acho que foi Cigano, que ele é um grande amigo de Cigano. E ele falou, vou fazer, eu falei, não concordo, bicho, porque eu sabia, Juninho era pra ser muito próximo do que Bochecha foi ali, porque eles eram os caras, entendeu? E Bochecha ainda não era o Bochecha que é hoje, era o início da trajetória. Eu não tenho certeza, nessa seletiva de Abu Dhabi que teve em Natal, se Bochecha estava lá também. Não, Bochecha não estava lá, não. Tava não, né? Mas eles eram bem amigos, sempre foram, hoje são irmãos, e eles lutaram algumas vezes, o Juninho já ganhou, o Bochecha já ganhou, mas aí, enfim, depois o Juninho era fantástico, assim, eu não tenho dúvida que ele seria campeão mundial faixa preta várias vezes, campeão absoluto várias vezes. Não, eu vi ele lá, meu irmão, com a facilidade brincando assim. Aí ele chega pra mim e fala, Bob, mas é meu sonho. Aí eu não posso discutir sonho, né? Porque eu quando eu tive o meu, eu fui atrás. Não dá. Eu falei... não tem preço. Beleza. Então, se é isso, tô contigo. Não posso te ajudar porque não é a área que eu... Diretamente, porque não é a área que eu me especializei nisso aqui. E aí o moleque entra no evento, não tem vaga na categoria de baixo, ele entra lá de cima e sai nocauteando todo mundo, pô. Sem ter dado nunca um murro em ninguém. Então o Juninho chegou numa... Tava desvendando o birimbolo ali. Sempre estudei bastante, e aí eu disse, meu irmão, tá acontecendo isso aqui. O que Rafa tá fazendo no pena aqui, eu tenho que tentar fazer no leve. A galera não vai entender tanto, e aí eu decifrando aquilo ali. O moleque chegou, pô, na Corpore, antiga Corpore. Hoje chama Corpus, né? E aí ele chegou lá e olhou e falou, o que é que você tá fazendo aí, hein, Bobinho? Aí eu falei, não, tô treinando aqui birimbolo, blá, blá, blá. Birimbolo, o que é isso aí? Aí eu disse, aqui, 3 minutos, de manhã. Ele falou, tô viajando hoje pro Mundial, não sei o que, deixa eu praticar um pouquinho disso aqui, deixa eu ver como é isso aqui. Pronto, viajou. O cara birimbolou em todo mundo, pô. Uma semana depois, pegou as costas e finalizou. Então, a capacidade dele de absorção e de execução dele sempre foi diferente, assim, né? Então, isso aí você também... É um talento nato. Mas isso aí você também teve muito fácil. Isso aí... Mas aí qual era o diferencial de Juninho e de outros? Alexander Trans, que passou um tempo aprimorando o jiu-jitsu dele ali, com o que eu entendia que era... Os caras começaram a se comportar no pesado. Eu me lembro, tem uma luta que eu vi dele, quando ele começou a treinar comigo, a gente ficou mais próximo dos Emirados, ele birimbolando no super pesado, pô, o cara com 120 quilos, 110 quilos, Juninho no pesado, não entendia aquela molecada pesada lutando igual um peso pena, um peso leve, e isso fez com que ele, enfim, não só vencesse, como virasse uma estrela ali. Essa juventude com força de vontade e bem condicionado. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, que a gente tá indo já pros finalmente, certo. Mas... Você tá fudido, velho. Você vai pra cá agora, eu vou pegar no seu pé vamos. Eu tô aí até o dia 11. Eu acho que tem muita coisa pra se contar. Pessoas, esse aí... Aí podia até pensar do quê? Em gravar um de forma mais despojada à vontade lá em Juan, ali na praia. Sim, a gente leva aqui. Vamos. Eu tô à disposição pra gente fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim.
Se você fosse pontuar aqui, e eu sei que isso não é uma coisa, isso não é uma resposta curta e tem vários desdobramentos, Sim, e já que você disponibilizou, vamos conversar mais se você viajar e gravando. vamos sim. Mas se você fosse pontuar aqui, assim, João, o jiu-jitsu ele promoveu, e isso é perceptível, dentro do que vocês vêm falando e que eu venho observando, ele promoveu uma transformação social em Abu Dhabi. Nesse sentido aqui, você pontuaria o que, assim? Corroborou nisso aqui, assim, porque em que pese eu não me debruçar tanto sobre a cultura do Oriente Médio, mas pelo pouco que eu sei, assim, é uma cultura um pouco mais conservadora, mais fechada, com alguns paradigmas que nós não temos no latino-americano, e talvez o jiu-jitsu e essa quantidade, esse contingente brasileiro lá, de certa forma sempre termina interagindo e transformando um pouco aqueles comportamentos, aqueles conceitos. Você pontuaria o que, assim, João? Mexa muito nisso aqui. Eu voltaria para uma pergunta que um dos grandes mentores que eu tive, José Júnior, hoje está na Arábia Saudita, ele me disse uma vez, ele falou: Helder, o que é que se dá àqueles que já têm tudo? Putz. Né? Porque a visão que a gente tem do mundo pela perspectiva brasileira, né? E aí a gente vai vendo que quando a gente alcança esse lugar, que é o lugar financeiro, né? Aí a gente vai vendo que tem coisas muito mais difíceis de conquistar do que a grana. Né? E assim, eu sou um cara abençoado. De onde eu saí para onde eu estou hoje, assim, eu acho que eu mudei a minha vida nesse sentido. E aí outras coisas faltam, que é o propósito, que é a briga, você brigar por alguma coisa. Não é simplesmente você chegar aqui e dizer: pai, me dá uma Ferrari, me dá uma moto. Ou... Não, eu tenho que ir, porque no tatame, tem um amigo meu que ele fala isso, não interessa se você é shake, se você é branco. Eu tenho que ir lá e eu tenho que fazer, eu tenho que querer mais, eu tenho que... Ninguém vai fazer por você, irmão. Não tem. E lá você mostra quem você é. Esse cara é corajoso, esse cara é medroso, esse cara é traíra. Sabe? Ali dentro, ali não tem como. Certo? E eu acho que essa é a grande... quem sou eu para tentar imaginar o que é que o homem, que para mim eu olho como um líder, que é o presidente daquele país ali, um exemplo para todo mundo que mora lá, mas viu. Entendeu? Fantástico. É você realmente lutar por aquilo que você... Tem uma motivação. Sim, um propósito. E você não simplesmente chegar e isso foi uma coisa que culturalmente foi mudando lá. Tá? A coisa de só chegar e... Tô falando dentre várias outras coisas, né? Mas eu acho que essa parte de você... Isso aqui eu não tenho como pedir a alguém para fazer por mim. Ou eu vou lá e eu faço, e eu treino, e eu me dedico, e eu mudo, ou eu nunca. Aí quais são as ferramentas que fazem com que você saia daqui para vir para cá, e aí tem todo o suporte do governo para dizer: não, beleza, se você chegar até aqui, você... Você tem noção hoje de quantos brasileiros tem no mundo árabe com o jiu-jitsu? Professor, faz tempo que eu saí desse circuito da empresa, assim, mas eu tá acho que por volta de 800, talvez, e aí tem as famílias e tal. Eu posso estar errando esse número aí, mas não é menos. Né? É muito. Muita gente. E aquele laboratório ali lá tem mais gente trabalhando com jiu-jitsu que com futebol. Então. E aí esse aqui é meu 01, Julio Areda. Não, o Julio é um coração de gigante, é um ídolo muito bom. Esse foi o cara que quando eu voltei, eu meio que não lutava mais, eu tava, enfim. Ele chegou e falou assim, mandou mensagem pra mim e falou: professor, Bob, queria ser... Isso foi uma lição muito grande, eu era marrom. E o Julio falou: quero ser seu aluno, ele era faixa preta. Eu gosto muito de Julio, ele tem uma ídolo muito boa. E aí foi muito difícil para ele, porque ele sempre ele tinha o professor Vanderlei como uma figura, né, santa, assim. E ele, do cara chegar e dizer: eu preciso ir aqui, porque é isso que eu quero. E aí ele representou, só tinha eu e ele nessa época aí, né? Ele foi o primeiro ele é muito bem. E tem uma ídolo muito boa, né? Não, ele é meu irmão, assim. Ele fez um negócio comigo, eu sou meio... Embora não pareça, sou meio envergonhado. Eu ia chegando
veio o Leozinho pra cá e Rico foi pra Campina. Sim. E aí eu acho que era a abertura dos trabalhos na sexta-feira à noite, lá na Bola de Neve. Sim. Eu disse, eu vou lá pra Campina e tal. Aí cheguei um pouco atrasado e ele tava falando pro pessoal lá no palco lá, o currículo do Rico Vieira, ele tava apresentando o Rico. Quando eu entrei, ele tinha atrasado, tava já sentado. Eu jamais esperava, não teria nem entrado, porque sou muito envergonhado. Quando eu entrei, ele me viu lá na ponta. Aí, professor, me dê licença aqui, porque vai entrando um cara aí que fez muito pelo Não, jiu-jitsu. ele honra. Aí eu tomei um susto Ele honra. e foi foda. Porque Ele- assim, eu podia ter feito depois, podia ter. E depois, quando terminou, Rico gentilmente também ia saindo, foi a mim e falei, meu irmão, isso que aconteceu aqui, a turma ficar em pé aqui, eu sei que você tem história aqui, que não acontece com todo mundo não. Foi de uma acessibilidade, Rúlio, que não precisava também fazer Foi a isso. maior lição de humildade, uma das maiores lições de humildade que eu já tive, assim. Porque Rúlio, ele era... foi um dos meus primeiros ídolos, assim, porque era a referência. Muito técnico. Rúlio chegou e desafiou, no bom sentido, as grandes lendas, e ele era de Campina, e ele representava tudo aquilo ali. Eu acho que ele ainda algumas vezes, ele rege Pitbull, mas eu acho que ele também, às vezes, quando vinha, eu tinha um apartamentozinho aqui na Corpo Impacto, Uhum. aí quem viesse, eu fui muito bem recebido, fui muito ajudado em vários tatames mundo, Brasil afora, e irmão, vem pra cá, e às vezes eu acho que ele vinha também, mas sempre foi um cara do coração muito bom. Demais. E assim, eu me lembro da diferença de nível técnico quando eu treinei com ele a primeira vez, ele era roxa, e ele brincando comigo, assim, me jogando pra todo lado, do jeito que queria, aliviando mesmo. E aí, anos depois, o cara chegar e falou, pô, Ter a humildade, eu queria que você... a resiliência. Isso Fantástico. aí, e a gente, enfim... Pessoal, estamos chegando finalmente, mas ó, já que ele deu a oportunidade, já vou dar um mote aqui. Vamos marcar uma data para gente gravar, mas à vontade ali em Juan, ali na praia e tal. À disposição. E agradecer demais. Eu sei que a gente vai ter muita coisa rica, eu não vou perder essa oportunidade, a gente tá trocando essa ideia. Sim. Agradecer a vocês de coração por terem vindo aqui, de coração mesmo. Não vamos se livrar de mim agora, porque eu vou atrás de vocês novamente. Fiquem à vontade para dar um bolo pra galera da luta aí, vamos que vamos. Você que puxa, você é do jiu-jitsu, filho, vai. Não, agradecer, pessoal. Eu acho que é muito pouco tempo. Quanto tempo teve aí de pandemia? 1h30. 1h30. É muito pouco tempo para a quantidade Sentado. de coisa que a gente Não, tem para vamos falar. sentar e vamos conversar sobre tudo isso. Enfim, quando surgiu a oportunidade, a gente fica... Tudo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a fazer algo significativo. Massa. E aí é difícil em 1h30 você explicar toda uma Lógico. trajetória, eu acho que vale a pena a gente fazer isso Tô colado. mais vezes e falar sobre outras áreas que eu Tô acho colado. que é importante, sobre organização do jiu-jitsu, como eu vejo, assim, e tem muita coisa pra gente conversar. Uma coisa eu lhe tranquilizo. Tá eu e a acumuladora aqui doido pra absorver toda essa informação aí. Vamos embora. Beleza, então Nenhum líder religioso conseguiu fazer ficar sentado 40 minutos. Ele falou, ele chegou pra mim. O é da luta, Osso. 1h30, sentado assim, sem meia. querer. Pelo amor de Deus, olha, veja só, aproveite. Então Já tá é com isso, cara de né? sono. Já, eu tô já. sentindo. Eu tô sentindo arrebenço Eu cedo. sou Não, idoso, rapaz. Mas é isso, pessoal. Agradecer a oportunidade. Enfim, eu tô aí até agosto, então dá Vamos pra embora, gente tomar água de coco, tomar gravar água lá de com o coco. Juan. Se precisar vir aqui, tem muita coisa pra gente conversar. Vamos E embora. foi E quero Muito absorver. rápido, Eu e a muito comunidade da luta. Muito Agradeço. obrigado por terem vindo. Pessoal, até o próximo episódio. Tamo junto. Os.